Bom, rapidinho, já que agora tá gravando, daí eu faço esse micro currículo, assim, tchuc, deslancha. Bom, eu tenho formação em artes, né, aqui pela Federal de Porto Alegre, depois fui morar no Rio de Janeiro, fiz mestrado por lá também, trabalhei como assistente de uma artista lá, Angela Renault, e também depois fui fazer doutorado fora do Brasil com bolsa da CAPES, também em arte, na Universidade de Londres, né, Goldsmiths. Como eu estava contando antes, eu tenho uma experiência de trabalhar com questões ambientais desde muito cedo, muito antes de trabalhar mais estritamente como artista. Então, durante muito tempo, a minha vida foi conflitante entre os grupos e os espaços onde eu atuava politicamente e os grupos e os espaços nos quais eu atuava com práticas artísticas. Isso era bastante literal na minha vida, era como se fosse uma espécie de vida dividida, assim, uma vida dupla, né? Como eu trabalhei nessa ONG, né, na Amigos da Terra Brasil, eu trabalhei de 97 a 2002, bem novinha, então foi algo bem, uma espécie de formação, né, uma formação que não era em uma instituição específica, mas era uma formação em uma ONG, pela qual eu estava experimentando, né, o que era essa relação com a cidade e as instituições da cidade, claro, né, a gente trabalhava bastante com secretarias da prefeitura, era um momento de uma experiência de uma cidade bastante democrática aqui em Porto Alegre. Não sei se vocês ouviram falar já desses anos 90, anos 2000, né, que a gente teve uma série de prefeituras, de eleições de governos que tiveram um exercício bastante de uma radicalização, digamos, da democracia na cidade, no sentido do governo da cidade, né, de como se pensava a gestão e a participação da população. E a minha experiência política, ela nasceu um pouco aí, assim, né, entender que era possível atravessar, participar, né, de uma série de ferramentas, de instituições, de espaços, de conselhos e tudo mais. E aí, então, como eu estava contando antes também, comecinho dos anos 2000, a gente teve que a organização daqueles grandes fóruns sociais mundiais, que continuam acontecendo pelo mundo, de uma maneira dispersa, mas 4 edições muito grandes foram aqui em Porto Alegre. Eu ajudei a organizar desde o começo como parte dessa ONG, né? Depois eu fiquei num pedaço mais autonomista, a gente pode dizer assim, mais auto-organizado, que era um acampamento da juventude. Esses grandes fóruns, eles tinham o desejo de trazer movimentos sociais de vários lugares do mundo, para que esses movimentos sociais pudessem discutir qual era o estado da política, né, o estado da participação social no grande projeto, nesse desenvolvimento capitalista mundial. E claro que o fórum tinha o objetivo de ter uma construção crítica, né, em relação a esse projeto global de civilização, que a gente está vendo agora que está bastante em xeque, né, de novo com a pandemia, né? E então eu acho que tinha ali para mim uma sementinha de um pouco de como que a política funciona, né? Eu estou contando isso para vocês para falar como que isso vai depois influenciar a criação desse livro-projeto, que é o Vocabulário Político para Processos Estéticos. Então, como que há uma noção de política que pode ser mobilizada desde um lugar que não é o lugar do tema, da temática, né, que é o que a gente vê bastante, às vezes, circulando nos circuitos artísticos, né, na institucionalidade artística e no mercado de arte. Já me explico melhor. Mas, bem, então, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, foi um pouco simultâneo ao mestrado, um pouquinho anterior, mas depois eu acabei trabalhando com essa questão do mestrado. Eu já vinha ali interessada em tentar entender como é que a gente se constitui enquanto artista no mundo. Isso tinha a ver com a minha prática artística também, eu trabalhava muito com fotografia, espaço urbano e transformações do espaço urbano, e eu tinha uma certa inquietação de que algumas teorias que estavam disponíveis naquele momento, meio que eu percebia que não davam conta das práticas que eu estava vivenciando. Era como se fosse um pouco aquela coragem ou aquele, não sei como dizer, uma certa ousadia de juventude, de dizer, não, peraí, só um pouquinho, vamos inventar um pouquinho mais do que o que está dado, porque isso é necessário, inclusive para encontrar um desejo, né, mais autêntico na própria produção. Isso não significava invalidar o que estava em volta de mim,
mas significava que eu precisava encontrar o meu próprio ajuste, né, minha própria forma de trabalhar e de relação com o circuito de produção artística. Nos anos 2000 a gente teve no Brasil também uma efervescência muito grande, a gente pode dizer assim, né, de um reclame do espaço público por parte de coletivos de artistas, por parte de grupos, né, então isso aconteceu muito, tanto em grupos de artistas que estavam querendo quebrar a ideia de autoria identificada a apenas uma pessoa, né, então se trabalhava muito em grupo e esse grupo se tornava, claro, um novo autor, mas também se tinha muitos espaços coletivos, que é algo que se vivencia bastante em arquitetura, eu acho, os estúdios coletivos de trabalho, né, então a gente tinha muito esse, é como se fosse um contágio, né, de formas diversas que estavam ali trabalhando as formas coletivas da produção, né, e a gente tinha também muita gente interessada em trabalhar intervenções urbanas, em várias escalas, né. No final dos anos 90, a gente teve um projeto bem importante, a Adriana com certeza conhece, chamado, agora acabou de me fugir, do Nelson Brissac Peixoto, Arte Cidade. Então, o projeto Arte Cidade, às vezes eu percebo como eu fui meio uma filhota do projeto Arte Cidade do Nelson Brissac, porque ele veio para Porto Alegre quando eu era bem novinha, e em Minas Gerais também continuou acontecendo depois, né? Mas bem relacionado à Vale e tudo mais. Eu também sou muito filhote dele, assim, porque eu fui em todos, em São Paulo, eu estava em São Paulo, então para mim, assim, foi uma referência, olha, né, o Arte Cidade. Uhum. Então, o Arte Cidade foi um projeto que trouxe intervenções em grande escala, assim, né? Aquela ideia do artista realizando obras, né, tridimensionais, escultóricas na cidade. Isso eu acho que foi bastante impactante para mim, que era uma pessoa já muito interessada no espaço da cidade, a partir dessa vivência com Amigos da Terra também. E aí, então, o projeto do Nelson Brissac era um tipo de escala e de intervenção urbana, né? Nos anos 2000, a gente começa a ter uma proliferação de uma escala menor, uma escala mais relacional também, uma escala mais da ordem do acontecimento e do encontro, né? Essa são as práticas com as quais eu vou me identificar. Eu também realizei alguns trabalhos de intervenção urbana, mas sempre em escala pequena, que eram mais objetuais, que eram mais instalação de enunciados, né? Por exemplo, cinemas demolidos, eu chegava lá e colocava um enunciado que era cinema mudo. Então, também tive algumas instalações assim mais ligadas a mais escultóricas e tudo mais, mas no começo dos anos 2000 a gente teve também essa proliferação de encontros, essa proliferação de formas de estar na cidade. E era isso que eu percebia que não estava ainda bem pensado ou representado nas narrativas que eu encontrava ao redor, daquilo que eu mesma estava vivenciando. Então, nos anos, acho que foi 2004 para 2005, eu concebi um projeto que se chamou Arquivo de Emergência, e a ideia desse projeto era criar um arquivo, literalmente, um arquivo material físico, né, para organizar um pedaço dessa história, digamos assim, que era uma história em plena produção, né, uma história viva ali que estava acontecendo. Nesse momento, eu vou mostrar umas imagens para vocês. Nesse momento, eu percebi que eu precisava me deslocar um pouco daquela generalidade que me incomodava um pouco também, o que era ser apenas artista, né? E aí a gente tem um artista teórico, etc., no Brasil, muito maravilhoso, muito de referência, que é um professor que nunca foi meu professor de fato, que é o Ricardo Basbaum. Sim, é maravilhoso. Participou de um evento que eu organizei em 2006, que eu chamei justamente por conta dessa questão. Ah, que interessante. Aí quer tornar público isso, que é o material agora que eu estou dando encaminhamento, que é um seminário que eu organizei no Rio em 2006, que era de exposições efêmeras em contextos urbanos, e que eu quero transformar em livro. Então, ele publicar porque a gente filmou todo o seminário, então tem as palestras todas, e tem uma palestra dele com o Alexandre da Costa muito bacana. Olha, eu acho que eu devo ter ido, né? 2006. Foi na Funarte. Foi na Funarte. Foi lá no auditório da Funarte. Talvez. Teve a Glória participando, teve Guilherme Bueno, Alexandre
aqueles meninos todos estavam, né? Assim, alguns deles eram grandes amigos também, que eu andava com eles. Sim. Mas é Sim. isso. O Ricardo Basbal tem um trabalho importante mesmo, exato, etc, né? Que é para mim essa questão, exatamente, dessa coisa que o Brissac também traz, né? Lá no Arte Cidade, que é essa coisa de ter arquiteto trabalhando junto com o artista, né? Eram equipes interdisciplinares, né? Que trabalhavam na discussão da cidade. Isso é muito rico. Também foi uma coisa que mexeu muito comigo sempre. Porque eu também, desde a graduação, fui assistente de artista, fui assistente do Baravelli, depois fui do Vergara. Então, também trabalhei com arquivo. Então, para mim, eram coisas que faziam sentido. Sim, o Ricardo é uma pessoa que vai sinalizar bem, né, esse trânsito. Ele fala muito desse deslocamento de posições dentro do circuito, né, do circuito da produção artística, né. Então ele desenvolve esse conceito de artista, traço, etc., para falar que o artista também é um pouco curador, o artista também é um pouco pesquisador, o artista também é um pouco historiador. Isso porque nas práticas artísticas é super engraçado, mas a gente ainda tem um certo conservadorismo sobre essas posições, né? Claro que a gente sempre pode pensar a dedicação e o afinco, e a gente precisa valorizar isso, né? As pessoas que têm, assim, uma identificação muito grande com uma figura, né? De ação, digamos, é uma função. Eu sou historiador, né? Respeito muito as pessoas que se identificam, mas alguma coisa aí da minha personalidade me faz precisar de uma certa fluidez, digamos assim, entre práticas, né? E aí por isso me identifiquei bastante quando o Ricardo Basbal sinalizou, assim, quase como dizendo, é um direito do artista também, que ele possa ocupar essas outras posições dentro do circuito para se colocar no lugar daquele que também produz a teoria e o pensamento, ou seja, a crítica, né? Porque numa posição mais conservadora, mais estagnada, o artista seria aquele que produz a partir da intuição pura, o crítico seria aquele que pensa a partir da análise, e o historiador também. E, na verdade, o que a gente gosta é poder trocar essas percepções, né? É poder pensar, e o processo crítico-analítico, ele está totalmente junto do processo criativo, né? O processo criativo, ele tem as suas formas também caóticas e absolutamente intuitivas, mas ele também depende muito de um distanciamento e de uma análise. Também me identifico muito com ele. Acho que ele me abriu também como arquiteta. Quando eu vi aquilo, meu olhinho brilhou, assim. Quando eu vi a discussão do artista, etc. Também foi uma coisa que me encantou demais. Porque ele traz esse exercício de deslocamento do olhar também, né? Que é um pouco um exercício de uma despessoalização, é também poder se deslocar e ver o outro também, né? Colocar-se no lugar, né? É um pouco, é uma desessencialização desse olhar, né? No sentido de que eu possa ser permeado pelos outros olhares também, né? Possa ser outros olhares, incorporar outros olhares em mim. Né? Então tem um processo bem bonito de relação aí como é que a gente pensa, né? Subjetivação artista, subjetivação crítica, subjetivação arquiteto. Que passagens tão bonitas estão aí, né? Isso eu vou falar um pouquinho também em relação ao vocabulário político, que também estava no livro, né? Essa passagem de posições, né? Essa visita, né? De formas de trabalhar e de atuar. Eu vou compartilhar aqui imagens. Vamos ver se dá direitinho, se eu consigo compartilhar só o Firefox. Não me deixa assim. Tá, eu acho que vocês estão vendo o meu Firefox. Eu não sei se vocês veem Sim, abriu. Apareceu glossário de referência. Tá, deixa eu só confirmar. Se eu trocar a janela, vocês veem também? Sim, tá bem. Também? Tá. Sim. Então, para andar um pouco rapidinho, assim, que o tempo está voando, em 2005, eu desenvolvi esse projeto, né, o arquivo de emergência, que a princípio era um arquivo físico, era um arquivo que eu coletava, né, essas cartazes, folhetos, textos. A ideia era poder criar esse arquivo complexo, múltiplo, né, das ações artísticas que estavam acontecendo naquele momento, um pouco entendendo essa urgência, essa necessidade de
de criar um arquivo do presente, né, um arquivo daquilo que acontecia naquele momento. E eu entrevistei, né, alguns grupos, alguns artistas. Eu tive uma bolsa em 2006 da Fundarp, que era uma fundação do estado de Pernambuco. Então, com essa bolsa da Fundarp, eu viajei, fui para Salvador e tal, fui para São Paulo, e aí entrevistei pessoas. Nessa época eu estava morando no Rio de Janeiro. Entrevistei pessoas para começar a construir esse arquivo, para entender o que é que motivava as pessoas a trabalharem, sobretudo a partir de 3 eixos, né? Eu trabalhava com a noção de esfera pública, com coletividade, com um certo aporte crítico ao campo da arte, o que a gente pode entender como uma prática de crítica institucional, que é um conceito que se difundiu durante um tempo, mas acho que hoje em dia ele não está tão disponível, pelo menos eu fiquei bastante impressionada. Eu não falei isso do meu currículo. Eu atualmente sou pós-doutoranda da CAPES, né? Eu tenho uma bolsa PNPD CAPES aqui em Porto Alegre. E como eu sempre gosto de dizer, o trabalho de pesquisa é o meu trabalho, é a minha renda, né? Com a qual eu vivo da minha vida e da minha filha. A gente vive um momento de bastante preconceito em relação à posição do pesquisador, em relação à produção do conhecimento. Eu acho que é super importante ressaltar, né, que pesquisa é trabalho, produção do conhecimento é trabalho, e, enfim, são várias ações, né, e desdobramentos, né, porque às vezes a posição da produção do conhecimento, ela parece que estagnada como um pesquisador trancadinho numa sala, e na verdade a gente sabe que é muito mais do que isso, né. Bom, então, durante, sei lá, talvez 3 ou 4 anos, eu trabalhei nesse arquivo, assim, constantemente, né, isso se transformou num arquivo generoso, né, de revistas, livros também. Atualmente esse arquivo ainda está, um grande pedaço dele está em Recife, porque desde que eu fui embora do Brasil, ele ficou lá, num espaço que era organizado pela Cristiana Tejo. Depois o espaço fechou e, enfim, ainda está lá esse arquivo, ou seja, eu estou longe dele fisicamente. Mas em 2011, com um recurso da Secretaria de Estado da Cultura do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, eu transformei um pedaço do arquivo num site, né, que é esse desarquivo.org que vocês estão vendo aqui. O desarquivo tem um pedaço do arquivo de emergência, mas também tem uma grande quantidade de material teórico, artístico, etc., de outros grupos que eu fui me envolvendo depois, ou seja, eu fui dando continuidade a essa pesquisa, né? Se vocês veem aqui, vocês veem toda a parte conceitual, do lado esquerdo da parte conceitual, quais são os conceitos que organizam essa prática. Quando eu criei o arquivo, eu criei já uma espécie de glossário dessa prática de pesquisa, pensando o que é a noção de arquivo, e aí o que é essa noção de desarquivo, né, que é tirar do arquivo para colocar em relação. E então fui desenvolvendo essa série de verbetes, né, para trabalhar os conceitos, que, claro, são verbetes que surgem como diálogo com referenciais teóricos que eu estava interessada naquele momento, e com conceitos que estavam circulando, né, naquele momento. E então ele tem esse corpo conceitual, digamos assim, e aqui à direita a gente vai para a listagem mesmo do que é que está arquivado nesse arquivo. Desarquivo. E se vocês vierem aqui, vocês vão ver que tem muita coisa bastante incompleta, ainda tem. Vê se a gente vem aqui a agência agora. Aqui, por exemplo, tem pouco. Eu achava que esse era o agora do Ricardo Basbal. Se a gente botar Basbal, por exemplo, vai aparecer bastante coisa. Então, isso é um desdobramento, né, do arquivo de emergência, e ele é uma plataforma aberta, online. Quem quiser pode contribuir com o material. Existe, claro, um olhar, uma filtragem, né, tem que estar atenta ao conteúdo que se sobe nesse site. Ele também tem um limite, né, e por enquanto estamos bem, assim, é um site com bastante conteúdo. Dá para ver direitinho, assim? Como é que fica? A imagem fica muito pequena. Tá dando para ver. Você pode talvez aumentar um pouquinho, se você quiser colocar como
fala tela toda, assim, aumentar aquele quadradinho. Não sei como é que é. Mas eu acho que está dando para a gente ver, sim, o arquivo. Isso dá. Só para vocês verem um pouco mais a materialidade. Então, aproveitando que você falou da maré, em 2010 eu levei o arquivo de emergência para o Museu da Maré, que é um museu organizado pela comunidade da Maré, do Rio de Janeiro, que é uma favela muito grande, é a segunda maior do Rio de Janeiro, que está entre a Avenida Brasil e a Linha Vermelha. E, enfim, eu durante muitos anos participei, estive, habitei, não cheguei a morar na Maré, mas ajudei a organizar um espaço autogestionado lá durante um ano e também depois fazendo outras tantas coisas com muitos amigos. Toquei num bloco de samba, de carnaval, que é um bloco que foi fundado também pela Marielle Franco. Então conheci a Marielle com bastante intimidade e aprendi muito dela. E aí então em 2009 a gente fez esse projeto lá com recursos, né, do Redes, não lembro se era Redes ou era Funarte. Foi um processo de colocar em relação, né, esses dois arquivos. O arquivo da Honorizina Vieira, que é o arquivo que conta a história da Maré, que conta a história da autoconstrução das casas, todos os problemas que eles sempre vivenciaram, fala bastante de violência policial, e colocar esse arquivo em relação com o arquivo de emergência. Então foi uma série eu fiz uma série de oficinas, conversas, trazendo pessoas da Maré, fotógrafos da Maré, geógrafos da Maré, para conversar com artistas, e artistas então oferecendo essas oficinas e realizando algumas ações na Maré. Claro que ali, para surpresa de algumas pessoas, né, essa própria noção de espaço público, ela não é a mesma que a noção de espaço público numa cidade do asfalto, entre aspas, uma cidade regular, né, institucionalizada pelo Estado. O que a gente vê dentro das favelas, muitas vezes a própria negação do Estado, da forma como o Estado funciona no asfalto, é o Estado na sua função mais militarizada que se expressa, né, nas comunidades, nas favelas. Então a Maré vive até hoje isso, né, e era contra isso que a Marielle lutava também, né, contra essa militarização da vida, contra a criminalização das pessoas que moram nas favelas. Então esse arquivo foi digamos, esse encontro de dois arquivos foi um pouco um salto, assim, foi bastante interessante acompanhar, estar junto, né, desse encontro de arquivos e pessoas, né, práticas e militâncias. Cheguei a visitar você lá. Pois é, agora tô me lembrando agora. Então, essa é uma imagem que eu acho bastante bonita da estrutura do arquivo, assim, eu pensei, o pessoal da arquitetura pode gostar de ver, porque eu fico bem orgulhosa desse desenho que eu fiz. Sim, com certeza, tem gente que vai amar, né, amor? Isso é como se fosse um diagrama gigantesco do que é esse arquivo, quais são os conceitos, né, que organizam, como é que o material está escrutinizado ali, classificado. Eu chamo dessa formação material, e depois o arquivo tem a sua vida, ou a sua porção crítico-situacional, né, essa ideia de pensar uma crítica institucional, mas também uma situacionalidade, como é que ele se relaciona, né, como é que ele se enraiza, se trama no contexto de produção artístico e político. E aí, então aqui tem uma listagem, né, de redes das quais eu faço parte, eu fazia parte, espaços e lugares nos quais esse arquivo apareceu, dialogou, né, seminários, instituições. Então é uma espécie de diagrama diário também, esquema de funcionamento desse arquivo. Bem, vamos lá para o vocabulário político. Se der tempo, acho que dá, eu queria fazer um exercício com vocês, mais para o finalzinho, como eu tinha falando aqui do vocabulário político, um exercício de improvisação. Maravilhoso, por favor. Corporal, para a gente também sentir um pouco, poder expressar esse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento bastante delicado, né, no Brasil, bastante difícil. Bom, em 2012, fui-me embora do Brasil, fui para Londres fazer doutorado. Minha filha tinha quase 1 ano, então foi um momento de um certo desligamento, assim, né, do contexto brasileiro,
E o pai da minha filha é inglês, por isso que a gente foi para lá também, porque eu percebi que não seria possível ser uma mãe no Rio de Janeiro, tendo que trabalhar, eu tentando fazer doutorado sem bolsa, várias coisas não fechavam e a bolsa apareceu para ir para fora, eu fui selecionada, então a gente foi para fora do Brasil. E aí, então, lá eu comecei a fazer o meu doutorado com minha filha pequena, mas sofrendo um pouco para me enquadrar todas as questões institucionais, né, que sempre são difíceis em relação ao processo de pesquisa. Imaginem uma outra língua, num outro lugar com uma outra cultura. Assim. Então, fazer esse projeto Vocabulário Político foi algo que aconteceu durante o meu doutorado e, de uma certa forma, era uma continuidade de relações, né, com o meu próprio território, com o Brasil, com o Rio de Janeiro, naquele momento, que eu já morava há quase 10 anos lá. E aí, então, eu concebi esse projeto no intuito de, um pouco de poder voltar, de poder estar no Brasil, né, e de colocar em relação, né, amigos, pessoas que tinham práticas muito emergentes e muito interessantes, eu acho que pudessem dialogar. E aí, então, em 2014, esse projeto recebeu financiamento, né, da Funarte. Eu vim para o Rio de Janeiro e aí, então, esse projeto surgiu nesse convite, né, a uma coletividade, eram mais ou menos 20 pessoas, e um grupo, um coletivo de artistas, chamado Agência Transitiva. E aí, então, eu concebi esse processo, que era também, sobretudo, a abertura de um projeto de pesquisa, né, nessa coletividade diversa. Então, tinha ali pessoas trabalhando com produção artística, né, artistas trabalhando com espaço urbano, ou com performance, ou pessoas trabalhando com performance que dizem que não é performance, como a Laura Lima, por exemplo. Então, várias pessoas que operam certos deslocamentos conceituais e tudo mais, que eu achava que podia ser muito interessante de estarem juntos, né, de dialogarem. Pessoas que trabalham com professores de filosofia, trabalham em pré-vestibulares comunitários, tem mais. Enfim, era um grupo bastante diverso, assim. Um amigo, por exemplo, que trabalha mais com filosofia política, que tem formação em filosofia, trabalha com tradução, que a gente era amigo, militante, junto num grupo no Rio de Janeiro, num grupo rede, chamado Rede Universidade Nômade. A Gisele Vasconcelos, que é agora a gente está fazendo mais coisas juntas, é uma pessoa que é bastante importante na história das práticas de internet no Brasil, no festival Brasil Mídia Tática, não sei se vocês ouviram falar, que é algo do começo, dos anos 2000. Então, enfim, era esse grupo diverso e o convite para esse grupo diverso era que a gente criasse uma espécie de manual, né, que fosse um manual que contasse dos conceitos e das práticas que as pessoas estavam mobilizando e que nesse manual a gente conseguisse contar desses conceitos e práticas de forma que eles pudessem ser reapropriados, de forma que eles pudessem ser usados por outros grupos e por outras pessoas. Então, estava dado aí uma certa generosidade, né, não só intelectual, mas uma generosidade política também, de compartilhar as ferramentas e os conceitos que as pessoas criaram com as suas práticas, mapearam pelas suas próprias práticas, e que pudesse, então, ter esse efeito multiplicador. Alguns projetos que foram referenciais para mim, para a construção do vocabulário político, um é uma caixa de ferramentas, que até hoje está longe de mim, como eu falei do arquivo, né, está lá em Recife, é uma caixa de ferramentas de um grupo da Argentina, chamado Caracol Intergaláctica. Era um pequeno livro, publicado no começo dos anos 2000, que era uma caixa de ferramentas anticapitalista. E aquilo me gravou muito, assim, foi muito fundante, né? Uma série de conceitos que traziam um aporte crítico, né, aos modos de vida majoritariamente replicados pelo sistema capitalista. Depois o projeto de uma amiga chamada Manuela Zeckner, que é austríaca, que mora em Londres, eu conheci ela em Londres a primeira vez que eu estive lá, chamado Vocabulatoires. Esse livro está referenciado lá no site do Vocabulário Político. É um processo prático em que eles pensam a relação entre o vocabulário e laboratório. O processo foi muito similar ao que a gente fez no Rio de Janeiro, de se encontrar, pesquisar juntos, conversar sobre, para daí, então, elencar quais seriam os conceitos que a gente ia escrever sobre. E, enfim, uma série de outros glossários e vocabulários. A gente tem, assim, ao longo da última década de 2000 a 2010, eu acho que uma emergência muito grande de glossários e vocabulários no circuito
artístico, né? Eu tenho 2 ou 3 aqui. Tem uma listagem também, se alguém tiver interesse nisso, eu tenho uma listagem. Eu acho que essa listagem também está no site do vocabulário político, se eu não me engano. Mas se alguém tiver interesse em ter acesso mais a esses outros, eu posso compartilhar essa listagem. Eu acho que nos estudos de arquitetura e urbanismo é algo até que é uma prática bastante comum, assim, a prática de glossários, né, e vocabulários. Eu já vi um pouco isso, os glossários conceituais, né, que vão trazendo temas importantes, né. A minha tese de doutorado eu tenho glossário. É? Planejamento urbano e regional, que é arte e cidade, ação cultural e intervenção efêmera, e a estruturação da minha tese, ela está em cima de um glossário e de 3 conceitos chaves, né, que é ação, espaço e tempo. Então, a primeira parte organiza em tempo e espaço, a segunda e espaço-tempo, e a terceira com ação, espaço-tempo. E aí tem as ações que também vão aparecer em cima, e aí tem a estruturação do glossário. Também trabalho com glossário desde a graduação, então para mim é uma paixão. Eu trabalho nos meus estudos com os meninos todos de estudos urbanos. O glossário, ele é uma ferramenta essencial para se pensar e estruturar o trabalho, né? Porque aí primeiro a gente começa entendendo o que a gente vai estudar e o que a gente vai olhar. Primeiro pensa, depois a gente vai para lá e vai começar a organizar e costurar as informações, né? Então, assim, o seu trabalho para mim também é uma referência, né? Desde que eu encontrei, vi o arquivo, aquilo também vem mexendo com a minha cabeça desde então. Legal. Eu acho que o que é bonito do trabalho dos glossários e vocabulários é um pouco destituir essa ideia de que há um conceito que está dado em tal lugar, né? Que às vezes a produção do conhecimento ela nos oprime de uma certa forma, porque é como se a gente tivesse que, né, conhecer o conceito que está dado naquele lugar e quase como se fosse um segredo, né, o segredo do conceito, né, o segredo da filosofia. E quando a gente traz a coisa assim ao resto do chão, né, na prática, em primeiro lugar escutar. O que é que eu entendo sobre isso, né? Tem uma virada epistemológica aí, né, que é a escuta a partir da própria prática, né? O que é que eu entendo por isso? Paulo Freireana, né? Eu diria. Sim, exato. Que a escuta da experiência, então, desse lugar que eu vou me situando, me entendendo, eu vou, então, relacionando, e aí, então, também ver como é que fulano filósofo, nananã, que está com o saber constituído, como é que ele lida com isso. Dialoga, não dialoga, é parecido, não é? Adiciona, diferencia, então, são processos bem interessantes, né? E lá no vocabulário político, eu queria também poder pensar um pouco esse deslocamento a partir da própria ideia de formação do artista, né, que é algo que eu comecei a falar antes, lá no comecinho dessa apresentação, porque se a gente pensa em uma articulação, volta e meia eu encontro isso, assim, e me dá um certo incômodo, né, uma articulação entre o processo artístico, ou formação do artista, aprendizagem e pedagogia, geralmente a gente vê como isso, eu sei que não está dado só na arte, mas a gente vê que é como se o artista tivesse que construir uma trajetória de forma que ele aprendesse a se tornar o artista, né? Aprendesse a se tornar o artista que o mercado e a institucionalidade está esperando que ele seja. E aí, no vocabulário político, a ideia era um pouco reverter essas coisas, ou seja, era abrir a trama constitutiva de como é que aprendemos uns com os outros, né? Como é que a gente aprende nesses processos de troca, né? Que eu acho que é muito a verdade da prática artística também. Territorializada, né, ligada com as suas relações, ligada com as suas... Porque isso também nos fala do mundo, né, do mundo afetivo, né, dos afetos, como os afetos são constitutivos dos nossos processos criativos e de aprendizagem, e daquilo que a gente vai produzir e trazer para o mundo. Então, a forma como eu me relaciono, a forma como eu me conecto com algo, está falando do meu mundo afetivo, e esse mundo afetivo é o nosso mundo relacional proximal, né, e também, muitas vezes, a gente tem que sair fora desse mundo proximal, se estranhar com outros mundos, para conseguir sair de alguns determinismos também que podem estar dados, né. Então, eu acho que é importante poder olhar para essa construção, né, a construção dessa formação a partir de um outro rizoma, dá para dizer, de uma outra trama, né, que não é a trama do eu preciso ficar pronto e ficar bom para chegar em tal lugar, que seria uma ideia bastante linear, né? A gente vê isso muito, o mundo do trabalho é muito isso, né? É muito
essa ideia de uma formação constante para que eu me torne, né, o profissional ideal, né? Então, opa, espera, como é que a gente pode baixar um pouco essa pressão que está dada, né, sobre nós, né, sobre nós, de uma forma que a gente possa se rever nessas relações, reorganizar isso, né? Então, o vocabulário foi esse momento de sentar junto, né? Que nessa foto vocês estão vendo a Isabela. Isabela é espanhola, ela morou muito tempo no Rio de Janeiro, ela trabalhou bastante com produção de festivais de dança no Rio de Janeiro, fez um projeto muito lindo chamado Composições Políticas lá, criando um processo parecido com o vocabulário político nos espaços da dança. O Breno, que é um arquiteto, professor da UFMG, está ali no fundo, a Inês Nin, que é uma grande amiga, trabalha com a internet. E a Inês é minha parceira do grupo de pesquisa. A gente montou o grupo de pesquisa aqui na UFSJ, eu e Inês. Ah, mas acho que é outra Inês. Inês. Essa é Nin. Ah, não, achei que era Inês Link, mas o Breno eu conheço, o Breno é um querido. Sim. É maravilhoso, conheço o Breno. O Breno eu conheci de quando eu morei em Belo Horizonte em 2003, né? Ah, tá. Que eu morei lá, não contei que eu morei em Minas já, né? Não mas igual eu sou de São Paulo, passei pelo Rio de Minas. Não contei que eu fui seduzida e amaciada, né? Por Belo Horizonte. A primeira saída do sul do Brasil foi para Belo Horizonte, né? Quando eu fui morar em Belo Horizonte em 2003. Mas você até pode deixar isso depois para parte dos comentários. Mas tem um componente importante também que eu acho que dá para costurar aqui com o vocabulário político. Então, o vocabulário tinha essa ideia de criar essa coletividade diversa para pensar essas ferramentas, né? Quais são as ferramentas que a gente pode compartilhar uns com os outros, né? Era um momento de uma crítica necessária, né, ao desenvolvimentismo, que estava cada vez mais na onda, né, na crista da onda do governo Dilma. E eu, lá dos altos dos meus feminismos, agora eu vou linkar com a minha vivência em Belo Horizonte, eu construí um projeto que era igualitário em relação a gênero. Foi o primeiro projeto, eu já tinha concebido outros projetos nesse deslocamento de funções dentro do circuito artístico, e em 2009 para 2010 eu concebi um projeto bastante lindo e interessante, que acho que a Adriana conhece, que é um projeto que aconteceu no Pedregulho, ou Minhocão, que é um projeto do arquiteto Afonso Reide, que foi dá para dizer, um experimento, não tanto de habitação social, mas um experimento, não sei se vocês conhecem, é um prédio que é em S, assim, construído na zona norte do Rio, no bairro de São Cristóvão, tem um prédio igual na Gávea, igual, mas não tem o mesmo complexo dos outros equipamentos, né? Então, esse prédio do Reide foi construído como o bloco habitacional, a lavanderia, a escola, ou seja, tinha essa complexidade dessa mini-cidade ali dos serviços, né? Em 2010, eu tinha concebido um projeto com a Beatriz Lemos, que é uma amiga e curadora, e era um projeto em que a gente colocava em relação a essas equipes mistas de trabalho, para pensar a intervenção no prédio, para pensar a história do modernismo, a história desse prédio, que a gente poderia trabalhar isso naquele momento, em 2009 para 2010. Ali, a gente começou a pensar algumas questões, eu acho que eu, junto com a Beatriz, assim, que pudessem pensar mais a posição das mulheres. Contudo, a gente não tinha, e isso ficou bastante evidente para mim em 2014, como eu ainda não tinha pensado e ainda não estava constituído no meu corpo de mulher branca uma intervenção sobre as práticas da branquitude. Então, eu concebi um projeto que tinha uma igualdade de gênero, mas não tinha uma igualdade de raça. Ou um pensamento sobre de que forma vamos problematizar isso nesse projeto. E foi engraçado porque eu fiquei bem orgulhosa, assim, né, de mim, né, finalmente estou concebendo um projeto em que vou dar conta de endereçar, né, era o meu exercício, era o meu começo de uma prática de se pensar mais como mulher no mundo, uma prática mais feminista, que até então eu não tinha tido, um pouco porque é como se várias mulheres, eu acho que é sempre bonito poder trocar isso com mulheres, não que a gente tem que fazer isso agora, porque são muitos assuntos, mas quando é que a mulher percebe que lá pelas tantas já não dá mais para fazer de conta que há machismo, né? Então, lá a gente, tipo, não chega, eu não vou mais fazer de conta que não há machismo, eu vou endereçar o machismo em todo e qualquer espaço que ele se manifestar.
Então, eu estava num processo aí de entender que eu podia abrir espaço, só que eu estava só referenciando a minha própria identidade, e não tinha percebido que aí estava o meu racismo, né? Então, foi quando, na construção do vocabulário político, eu convidei um grupo de artistas, que é o Grupo Agência Transitiva, e no Grupo Agência Transitiva tinha uma pessoa negra, o Jefferson. Quando todo mundo foi chegando no primeiro dia do projeto, está até aberto aqui na página do texto dele, o vocabulário político. Quando todo mundo foi chegando no primeiro dia do projeto, era aquela felicidade enorme, né? O primeiro dia, vamos lá, a gente vai sentar juntos e vai conversar sobre o que a gente vai escrever sobre, né? Como é que vai ser, enfim, aquele momento de reencontro, estava morando fora do Brasil, saudade de todo mundo. Chega um, chega outro, de repente, entra o Jefferson. A gente estava no Espaço do Capacete, que é um espaço de arte, residência artística lá no Rio, na Bairro da Glória. Quando o Jefferson entrou, eu acho que eu estava sentada, não sei se eu estava sentada, mas eu me arrepio toda vez. Eu falei, olha o racismo em você. Você, até esse momento, não tinha se dado conta de que o projeto não estava pensando em questões raciais. Aí foi bom. E evidente, isso se tornou matéria dos nossos dias, né? O Jefferson escreveu um texto chamado Etnoempoderamento. E aí, então, para mim foi uma lição. E aí, claro, foi compartilhada entre todos nós ali, o que a gente estava, como a gente se posicionava, percebia e tudo mais. Isso é para falar de um elemento, de um trabalho dentro dessa coletividade, né? Enfim, então o Jefferson tem esse texto, não há muito outros textos também, outros posicionamentos em relação a questões raciais no livro, mas eu acho que eu menciono isso, se eu não me engano, no editorial. Bom, o que a gente fez para trocar, né? O que a gente fez para aprender uns com os outros? Conversar, estar juntos, mas também tinha um convite de que as pessoas que foram convidadas para construir esse vocabulário propusessem ações, né? Que a gente fizesse, então, que a gente vivenciasse coisas juntos, né? Que a gente vivenciasse coisas juntos e que a gente pudesse se encontrar e se conhecer diretamente a partir da prática do outro, da forma como fosse possível, né? Então, algumas pessoas foram convidadas para o projeto, moram no Rio de Janeiro, estavam no Rio de Janeiro, outras não. Então, tinha gente de Belo Horizonte, de São Paulo, não tinha ninguém do Sul, a Gi, de Belém, o Henrico é do Ceará, mas estava morando no Rio, agora ele voltou para lá, o Henrico Rocha. Então, tinha também essa troca né, essa visita, essas visitas territoriais e essa coisa de entender e conhecer o contexto a partir dessas trocas. Uma das derivas que surgiu essa ideia de andar juntos por aí e conhecer o território e a partir do território tentar entender sobre o que poderia ser interessante trocar e aprender e escrever sobre. Um grupo foi para a Maré, foi fazer uma caminhada na Maré, na favela da Maré. Eu não fui, porque eu pensei, não vou, porque já tenho minha própria forma de me relacionar, não preciso, é a deriva daquele grupo, vamos ver o que vai surgir. Então, por isso que também tem aqui no livro, tem um vocábulo que se chama maré. Enfim, apareceram algumas questões ali, ligadas a uma escuta, né, escuta desse território, entender a violência policial. Naquele momento, a gente estava tendo a intervenção militar na Maré, que depois é uma intervenção que foi se naturalizando mais e mais, né, no Rio de Janeiro. 2017, de novo, intervenção militar em outras favelas, não só na Maré. Então, assim, de uma certa forma, dá para pensar que esse projeto, ele traz assuntos, temas, abordagens que poderiam ser estranhos às práticas artísticas, né? E por isso que o projeto tem esse nome, de uma certa forma, né? Vocabulário político para processos estéticos. Então, tem um jogo conceitual, aí um jogo de produção ou de reorganização conceitual que está dado muito no título, né? As pessoas me perguntavam, mas por que não é vocabulário estético para processos políticos? Assim, bom, vamos primeiro pensar dá para pensar nesse diagrama ou nesse axioma conceitual, né? O que seria um vocabulário político para processos estéticos?
de uma certa forma, dá para pensar que a própria ideia de produção estética, ela está colocada num segundo, terceiro patamar em relação à produção artística, né? Geralmente, isso falando de uma posição bastante situada em práticas artísticas, sou uma pessoa que agora está na academia, faz pós-doutorado ali no Instituto de Artes da URGS, a noção de estética é como se ela tivesse ficado congelada num debate um tanto mais antigo, né? A própria a noção de arte contemporânea. Eu cheguei de novo nessa noção de estética e produção estética a partir de um psicanalista, filósofo, teórico, militante francês, chamado Félix Guattari, que eu cito no editorial do livro. Aliás, as citações do editorial até hoje me incomodam um pouco, porque ainda são demasiado branco-europeias. Isso é uma questão que a gente pode conversar, claro. E o Guattari ele vai falar muito da produção estética e de modos expressivos. E nesse projeto eu queria poder deslocar um pouco. Deslocar essa capacidade criativa é algo que eu venho trabalhando há um certo tempo já, porque eu precisei, para mim, subjetivamente, pessoalmente, individualmente, repensar e retrabalhar a noção de produção artística, porque por um bom tempo na minha vida eu senti que a minha capacidade criativa estava estava desaparecida, né? E aí, então, foi a partir de um certo deslocamento da noção de produção estética, de modo expressivo, de expressividade, que eu consegui, ressituar, né? Então, nesse projeto tem um pouco esse desejo que a gente possa encontrar a produção estética, que no vocabulário da filosofia dá para pensar, é a própria produção da vida, de uma certa forma, não tanto a produção de objetos estéticos, de objetos que tenham um efeito, né? Então, eu tinha um certo desejo de dar essa deslocada, e por isso pensar também que a criação e a criatividade, elas fazem parte de outras tantas práticas, que não só as práticas realizadas por uma artista. Então, a gente pode pensar quais são os processos estéticos, quais são os efeitos que estão dados num objeto, entre aspas, arquitetônico, né? A gente pode pensar qual é o processo estético que está dado numa deriva pela cidade. Então, assim, há uma troca de efeitos e afetos ali, né? Então, nesse projeto tinha um pouco esse desejo, né? Isso faz também, isso relocaliza de uma certa forma a própria noção de política, como eu falei um pouco antes, comecinho para vocês, né? Por que é necessário, porque naquele momento eu sentia que podia ser interessante, né, a gente poder rearticular essa própria noção de política. Um pouco porque nas práticas artísticas, nas práticas curatoriais, museológicas, historiográficas, eu acho que nos anos 90 no Brasil a gente teve um momento, que era um momento pós-ditadura também, em que algumas sementinhas de processos políticos que foram tomando coragem para aparecer, ainda trabalhavam muito com política como um tema. É sempre complicado falar disso, mas eu vou falar muito rápido para a gente tentar conversar, também já são 11h20. E não necessariamente a política estava dada nesse arrasto, nessa transformação institucional que a gente foi viver um pouquinho depois, nos anos 2000. Ou seja, na mudança da concepção de projetos, como é que a gente pode rever esses atores, né, sociais, o que está acontecendo. E agora, muito mais. No Brasil, finalmente, a gente está falando de curadores negros, historiadores negros, pesquisadores negros, curadores indígenas. Então, tem vários aspectos transformativos que vêm vindo há um certo tempo, e que a gente vai, então, podendo dizer, já não dá mais para, né? Já não dá mais para fazer, não dá mais para fazer de conta que não há, né? Uma branquitude que está sempre aí na elite do pensamento, na elite do mercado. E como é que a gente destrói isso? E pode, destruindo isso, olhar para as coisas como elas são mesmo, né? Que é o mais bonito, né? Que é o mais interessante. Então tinha aí um desejo de poder olhar para o que pode ser esse conceito, política também, né? Então, quando o título do projeto é Vocabulário Político para Processos Estéticos, não é para organizar uma certa linearidade do processo, mas é para colocar em problema, como se fosse para jogar para cima e dizer, opa, como é que essas coisas interagem? De uma certa forma, a gente estava vivendo, como a gente comentou antes, né, com a Adriana, um momento muito interessante, muito necessário, né, da macropolítica, da política representada, fazendo o seu papel, digamos assim, fazendo o seu papel de distribuição de recursos com políticas que tinham uma certa efetividade.
Isso é uma forma de pensar a política. A outra forma seria essa forma mais freiriana, né? Essa forma de enraizamento e de relação. O Paulo Freire vai falar muito da produção da democracia, né? Como a democracia, ela depende de uma aprendizagem crítica, né? Para que eu não é tanto para que eu tenha vontade, porque essa coisa da produção da vontade é sempre um grande mistério também, né? Como é que eu tenho desejo pela democracia se eu nunca experimentei, né? Então, por isso que ele vai falar, sobretudo, inclusive, da importância dos processos educativos, da importância de um pensamento crítico, né? O Paulo Freire fala de uma transitividade crítica, não uma transitividade alienada. O Paulo Freire entendeu que era necessário que as pessoas pudessem ter acesso a essa transitividade crítica, ou seja, a um aporte crítico sobre a sua realidade, para que aí, então, de repente, essa democracia já em processo pudesse se tornar um desejo constituído, que agora é tão desvalorizado, é tão colocado no segundo, terceiro plano. Então, essa transitividade crítica, para ele, seria a capacidade de analisar a sua realidade, seria a capacidade de analisar que as nossas posições situadas, elas nunca estão situadas congeladas, elas estão sempre sendo atravessadas, né, por sistemas de produção, modo de vida e tudo mais. E como é que, então, a sujeita pode adquirir esse olhar crítico, esse olhar analítico, que potencialize a sua própria vida, não que despotencialize. E aí, então, isso vai depender, claro, das relações fortes que a gente pode construir para viver essa vida potente, que não é a vida potente da vida onipotente, a vida do tudo posso e passo por cima de quem eu preciso, mas é a vida potente que respeita, a vida potente que trabalha nesses círculos dos afetos produtivos, né? Não improdutivos e não das emoções reativas, né? Então, tinha um desejo aí de pensar que a política, ela depende também da criação das relações, né? Muitas vezes a gente vê a forma político-partidária, por exemplo, ela é aquilo que eu falo mais ou menos de uma forma crítica no editorial do vocabulário político. Muitas vezes a forma político-partidária ela é uma forma de uma política, entre aspas, de cartilha, né? Daquilo que já foi experimentado, daquilo que já sabe como é que funciona, e muitas vezes se torna uma espécie de quadro fechado em que há pouco espaço para invenção. Eu não sei se vocês têm vivências, se alguém quiser relatar, contar. Muitas vezes certos grupos políticos organizados já têm uma hierarquia bem constituída, e às vezes é muito difícil poder inventar formas de relação dentro dessas hierarquias já constituídas. Isso seria um saber político, um saber sobre a política, que muitas vezes fica de uma forma imaginada. Eu só queria mostrar essa imagem que eu acho muito maravilhosa, que é de uma campanha que foi feita na Argentina, que é Vivas Nos Queremos. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Vivas Nos Queremos não chega a ser um coletivo ou um grupo, mas é uma campanha que existe desde 2016, se eu não me engano, que tem a ver com, surge, né, nos movimentos feministas contra o feminicídio, pela legalização do aborto. Então, é esse movimento que diz: parem de matar as mulheres, né? E parem de matar as mulheres trans, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres que trabalham, as mulheres que são exploradas. Isso tem a ver com a produção de gênero também, do gênero para ser explorado, né? É uma questão bastante delicada e bastante urgente também. Eu encontrei essa é uma xilogravura, eu não sei o nome da pessoa que fez, da artista, mas é muito a operação que eu queria fazer, que eu acho que a gente pode ir conversando mais sobre essa operação de produção de conceito, de ressituar, relocalizar conceito, e como a gente pode fazer isso em coletividade, né, enraizado com as nossas próprias práticas. Então, esse cartaz fala assim, está um pouco difícil de ler, mas fala: desmontar a língua do mandato e criar a língua do desacato. Vivas nos queremos. Então, a língua do mandato seria essa língua opressora, e a gente pode pensar isso em relação ao próprio processo de pesquisa, também como, muitas vezes, o processo de pesquisa é essa coisa que eu falei antes, né? É um saber que estava dado em outro lugar e é difícil eu conseguir, como é que eu me relaciono com isso, né? Tem a ver com esse lugar ideal que a gente projeta também, no que é a produção do saber, do conhecimento. E então elas propõem, né, criar a língua do desacato. E o que é esse desacato? O desacato é a própria possibilidade de situar-se, de desacatar aquele que se coloca no lugar do opressor, né? E poder produzir a sua própria forma, claro, nessa vida, já que eu falei da Márcia Tiburi, dá para falar da vida não fascista, né? Da vida que não destrói a vida do outro, e que não separa
a sua vida da vida do outro, mas que entende a importância da relação, a importância da conectividade, a importância desse respeito, dessas vidas que coexistem, né? Eu tinha separado algumas coisas de um projeto que eu fiz depois, mas isso vai ficar para uma outra fala, que também é a partir de uma ideia de vocabulário, que foi feito na Vila Autódromo, no Rio de Janeiro. Eu posso passar esses links todos para vocês e posso passar para a Adriana repassa para vocês, que é um desdobramento desse vocabulário que eu fiz com o meu companheiro, com o Lucas, lá na Vila Autódromo, que é uma comunidade que resistiu à remoção por conta das Olimpíadas. Aqui uma fotinha. Tá, muito obrigada. Se você quiser encerrar, deixo na tua mão aqui o jeito que você quiser fechar e te agradecer muito, porque eu acho que é sempre uma honra conseguir essas participações externas nas nossas, né, nas nossas atividades aqui de ensino, e eu acho que são debates que são tão ricos, né, eles enriquecem, porque uma coisa é trazer a bibliografia, outra coisa é trazer o autor para discutir, né? Sim. Olha, eu agradeço muito vocês na escuta, né, e na partilha desses procedimentos de risco que eu tenho vivido, que eu acho que são procedimentos de risco muito que me deslocalizam bastante o tempo inteiro, assim, às vezes eu fico reavaliando, né, mas para onde é que está indo isso mesmo, né, que relações estão surgindo, né, então, nos últimos anos tenho dialogado muito com o pessoal da psico, às vezes mais com o pessoal da psicologia do que o pessoal das artes, nessa deriva da subjetividade, como dizem eles na psico, mas não é uma deriva gratuita, nem um modismo que vai de um lugar a outro, mas é sempre a busca de relações autênticas, eu acho, né, de vínculos que sejam, como diz o Ailton Krenak, que eu aprendi porque o Lucas, meu companheiro, é bastante leitor e dialoga muito com etnias indígenas. O Ailton fala de aliança afetiva, né? A aliança afetiva é essa aliança que ela não é o vínculo do homem branco da cidade, né? Que se junta para fazer e depois nunca mais se vê, né? A aliança afetiva é essa que cuida da vida também, dá para pensar isso também em relação aos feminismos e aos ecofeminismos, né? Que relação a gente estabelece, né? Com as vidas que cuidam umas das outras, né? Eu quero só agradecer e